Senhores telespectadores, estou-lhes a falar em Leiria. Eu digo sempre Leiria, minha Leiria. Para toda a gente há uma primeira cidade no mundo. E eu nunca escondi que a minha primeira cidade é Leiria. Primeira, neste sentido, quando uma criança vem ao mundo, abre os olhos e vê. Os olhos surpresos e deslumbrados olham, e o que eu vi foi a cidade de Leiria. Já lá vai muito tempo, mas Leiria ficou no meu coração para sempre. Bom, mas venha Leiria, não é para falar de mim. Eu estou aqui na Senhora da Encarnação. Quem conhece Leiria, toda a gente sabe o que é a Senhora da Encarnação. É uma colina, fica do lado oposto ao castelo, e aqui na Senhora da Encarnação, que é um lindo templo, tem ali uma esquina, uma pedra, está ali escrito qualquer coisa. Ali diz: aqui se pôs a primeira pedra, a 24 de setembro de 1588. Presente o reverendo Cabido, está tudo por abreviaturas, Cabido, e Duque de Vila Real. E muito povo, a última linha, muito povo. Entre esse muito povo, em 1588, devia estar um menino que então teria 10 ou 11 anos, um menino chamado Francisco. Vinha pela mão da mãe e do pai, e todo o povo de Leiria acudiu aqui, junto do senhor Duque e do reverendo Cabido, para assistir à construção dessa igreja. O menino chamava-se Francisco Rodrigues Lobo. É desse menino que eu lhes venho falar. A cidade de Leiria veio a eleger o poeta Rodrigues Lobo como o grande vulto tutelar da cidade. Eu estou agora aqui na principal praça histórica de Leiria e reparem o que diz naquela esquina: Praça Rodrigues Lobo, maviosíssimo poeta e um dos primorosos clássicos portugueses. Viveu na segunda metade do século XVI, o que é verdade, ignorando-se a data da sua morte, o que é mentira. Quando esta lápide foi feita, realmente não se sabia, talvez, a data da morte. Hoje apareceram documentos e eu posso lhes dizer, com toda a certeza, quando é que o Rodrigues Lobo morreu. Foi no dia 4 de novembro do ano de 1621. Estou na praça do seu nome, que tem uma estátua em sua honra. E agora vou-lhes falar da estátua. A estátua é esta. Ela é assinada pelo escultor Joaquim Correia, que tem belas obras que eu muito admiro, e é datada de 1973. Recordo-me ainda de ter visto, não a um canto, mas no centro da praça. Estava aqui bem no centro da praça. Depois, houve muitas objeções e colocaram-na aqui perto de um edifício que outrora, este edifício hoje é novo, mas foi outrora um grande palácio, o Palácio dos Marqueses de Vila Real. Viram lá em cima na Senhora da Encarnação, quando se inaugurou, estava presente o senhor Duque de Vila Real. O Duque de Vila Real era o Marquês de Vila Real, que esteve de acordo com o domínio filipino e que por isso Filipe II promoveu de Marquês a Duque.
e naquela altura era Duque de Vila Real. Mas depois o filho dele já não era Duque, era outra vez Marquês. Os marqueses tinham aqui um belo palácio, um grande palácio com um arco, era mais ou menos esta massa de edifícios, e quase com certeza Francisco Rodrigues Lobo prestou aqui serviços. Ele esteve muito ligado aos marqueses de Vila Real e não se sabe ao certo porquê. Há quem diga, mas isso parece-me muito fantasista, que era o mestre dos filhos do marquês. Eu julgo que terá sido uma espécie de escudeiro culto. Ele era licenciado em cânones. Terá sido, enfim, o homem de letras, o homem culto da família Vila Real. É certo, durante toda a vida, a família dos marqueses de Vila Real o protegeu muito. Portanto, a localização está certa. Agora, eu confesso que não gosto muito da estátua. Realmente, Francisco Rodrigues Lobo era um poeta comovido, sentimental. E reparem ali a cara que ele tem. Ele está a fazer um discurso regogado, enfático, está zangado. Bom, mas eu julgo que o escultor Joaquim Correia não tem propriamente a culpa de ter feito assim o Rodrigues Lobo. Ele tinha que se basear em alguma coisa. Bom, e havia, julgava-se que havia um retrato do poeta Rodrigues Lobo. O retrato era este. Até está aqui assinado Francisco Rodrigues Lobo. Agora, devo dizer que aqui começam os grandes enganos da história. Esta assinatura não estava no boneco. Esta assinatura foi posta pelo editor. Isto só apresentava este retrato sem dizer de quem era. E este retrato aparece na dedicatória que o Rodrigues faz da corte da aldeia ao Dom Duarte, irmão do Duque de Bragança. Portanto, pode ser realmente o Dom Duarte, irmão do Duque de Bragança. Ninguém sabe de quem é este retrato. Há muitas discussões. Ao certo, ninguém sabe como ele era. Bom, e eu posso dizer mais uma coisa. De certeza, Rodrigues Lobo era de ascendência judaica. E os judeus não gostam de tirar o retrato. Não há nenhum judeu que deixe o seu retrato para o futuro. Portanto, não é natural que exista nenhum retrato do Rodrigues Lobo. Bom, mas o escultor acreditou nisto e transformou isto em bronze e deu aquele resultado. Eu estou convencido de que o próprio Rodrigues Lobo, se visse isto, protestava. Ele está ali a fazer um discurso. Ora, ele deixou-nos um texto que eu lhes vou ler, sobre as maneiras de fazer discursos. Há ali um sítio chamado A Fonte Grande, já existia no tempo dele. Vou lá ler-lhes o que ele dizia sobre a maneira de fazer discursos. O que lhes vou ler foi escrito por Rodrigues Lobo neste livro, A Corte na Aldeia, que é o mais famoso de todos os livros que ele escreveu e realmente, sem dúvida nenhuma, o mais notável. A Corte na Aldeia é uma série de diálogos, são 16 diálogos, sobre coisas correntes, sobre a maneira de estar no mundo, de fazer visitas, de dar prendas, de conversar, de desempenhar missões, de fazer discursos, enfim, a vida. Não há nenhum documento tão precioso para definir a mentalidade cultural do século XVII como esta Corte na Aldeia. Este livro que tenho nas mãos é precioso e devo poder mostrá-lo à amabilidade da Biblioteca e do Arquivo Distrital de Leiria.
que me facultaram para esse efeito. Vêm aqui os vários diálogos, e o diálogo 8º é sobre a maneira de falar. Como é que se deve falar? Ele à conversa chama a prática. No século XVI e XVII, praticar significava conversar. E ele dá esta lição. O primeiro instrumento da prática é a voz. A voz que há de ter estas propriedades. Primeiro, ser clara, branda, compassada, porque a voz escura confunde as palavras. A áspera e seca tira-lhes a suavidade. A muito delgada e feminina faz imprópria a ação do que fala. E é muito apressada, impede e revolve as razões que por si podem ser muito boas. Em seguida diz que não fala dos gagos, coitados, nem dos ciciosos, nem dos rústicos grosseiros, mas sim dos cortesãos. Mesmo esses, alguns falam para dentro e outros falam tão depressa que parece que têm esporas na língua. Bom, intervém um outro interlocutor, estes são diálogos, e diz que depois da voz, os olhos são muito importantes. Os olhos dão muito espírito às razões e hão de ser claros, alegres, movíveis, porque os olhos muito intensos entristecem. Os muito apertados e franzidos movem ao desprezo. Os muito abertos, pasmados, estendidos para fora, fazem temor. E, posto que os olhos, por risonhos, nunca percam o seu parecer, nas práticas graves e importantes, nunca podem ser muito socalheiros. Bom, depois vem um outro interlocutor e diz que não são só a voz e os olhos, é também as sobrancelhas. As sobrancelhas, quando estão muito altas, parece que se está pasmado. Quando estão muito baixas, parece que está zangado. Quando estão muito apertadas, e é toda essa imagem do falar que ele nos descreve. Isto ainda hoje é verdade. E há certos oradores, olhem, nossos contemporâneos, eu na televisão constantemente ouço oradores que precisam desta lição, dada há alguns 400 anos. A oratória tem 7 vícios. Primeiro, escutar-se um homem a si próprio quando fala, por estar contente com o que está a dizer. Segundo, repetir outra vez o que já tem dito, com os olhos postos nos ouvintes, para que lhe gabem o que diz. Terceiro, deter-se tanto nas palavras, como se as fosse compondo e pesando para as dizer. Quarto, ir-se arrimando a bordões para que lhe acudam ao espírito, entretanto, as palavras. Quinto, ir à mão ao que lhe hão de responder para querer já dizer tudo. Sexto, esbracejar muito e dar grandes risadas dos seus próprios ditos. Sétimo, borrifar as palavras com a umidade da boca, por falar com muita veemência. Isto hoje diz-se deitar perdigotos. Depois explica que os 3 primeiros pecados do discurso nascem do amor a si próprio, a que os gregos chamavam filáusia. E é verdade. Os 4 segundos pecados nascem da falta de doutrina cortesã, no fundo, da falta de educação.
Ainda hoje muitos dos nossos oradores padecem desses dois defeitos: amor demais por si próprio ou falta de educação cortesã. Ninguém sabe ao certo em que ano o poeta nasceu, mas não erra quem disser que ele nasceu na altura em que morreu Camões. Camões morre em 1580. O Rodrigues Lobo deve ter nascido ou em 1580 ou no ano anterior, 1579. Não há nenhum documento, mas sabemos que, passados 14 anos, ele estava matriculado na Universidade de Coimbra. Estudou em Coimbra, andou por lá os 6 anos, fez o curso de cânones. Cânones quer dizer direito canónico. Portanto, ele era clérigo. Fez o curso de direito canónico e vem-se embora com o título de licenciado. E é lá ainda que ele escreve o primeiro livro, que é A Primavera. É um livro com versos bonitos, versos muito simples. Ele está a despedir-se de Coimbra e diz: adeus, águas cristalinas, adeus, formosos outeiros, faias, chopos e salgueiros, adeus, lembranças, com quem meus males viva, adeus, vales de alegria, adeus, montes de esperança, adeus, formoso penedo, onde, com tanta vaidade, fixei as minhas saudades, que me apagaste tão cedo. Adeus, prado, adeus, pastores, vassalos deste amor cego, adeus, águas do Mondego, a fonte dos meus amores. Tudo isto é coimbrão, tudo isto é bonito. Simplesmente, a estas estrofes seguem-se logo, no mesmo poema, outras que são muito menos fáceis de entender. A seguir ele diz o seguinte: vou-me como a rês perdida nos montes da terra estranha, até que os lobos da montanha venham a tirar-me a vida. Paguemos culpas de um erro de que amor as culpas punha, que uma falsa testemunha me condenou ao desterro. Reparem que isto, quer dizer, ele tem que sair de Coimbra. Ele alude aqui a um falso testemunho, a um degredo, a uma ameaça de que os lobos o venham a comer. O lobo era ele, ela que se chamava Rodrigues Lobo. Receia que os lobos o comam. De que é que Rodrigues Lobo tinha medo? Bom, e tinha razões para ter medo. Ele tinha um irmão, foram fazer queixa do irmão, ninguém sabe que queixas fizeram. Foram lá à Inquisição, fizeram uma queixa e o rapaz foi preso. Esteve preso durante 9 anos. E chamavam-no e diziam: olha, tu tens culpas, confessa-te, diz lá o que é que tu fizeste. O rapaz dizia: eu não posso, não fiz mal nenhum, não é isso. E volta e meia chamavam-no e durou este calvário 9 anos. Quando saiu de lá estava velho. Tinha uma irmã, foi igualmente presa e esteve lá também muito tempo. Bastava uma denúncia, a pessoa era presa e depois não lhe diziam qual era a denúncia nem quem era o denunciante. Diziam-lhe só: confessa os teus pecados. E a pessoa ou tinha qualquer coisa para confessar e dizia, ou não tinha e não dizia. E se não dissesse era perigosíssimo, porque era considerado relapso. Relapso quer dizer, nem sequer se tinha arrependido. Tinha feito um pecado e depois não se arrependia. Tanto não estava arrependido que não se confessava. E quem não se confessava tinha graves riscos de ser queimado nas fogueiras da Inquisição. Era disso que o nosso poeta de Leiria tinha medo. Tinha medo que viessem os lobos e o comessem.
Eu estou-lhes a falar aqui junto das nascentes do Rio Lis, que ele cantou. Ele considerava este rio o rio mais bonito da sua vida. O Rio Lis e Rio Lena. Ele fala neles muitas vezes e considera esta paisagem realmente lindíssima e sem favor, porque de facto é dos trechos mais bonitos da Extremadura portuguesa. Sai de Coimbra e vem viver para Leiria. Apesar de ter ordens menores, não se conhecem nenhumas funções de clérigo, e é aqui que ele escreve uma grande parte da sua obra. Além daquela Corte na Aldeia, que eu lhes li, que é o último livro que ele escreveu. Escreveu O Pastor Peregrino, é uma novela, enfim, de amores românticos e bucólicos. O Desenganado, As Éclogas são poemas também bucólicos, no género da época, do tempo. E um livro que ficou célebre, O Condestável. Condestável é a vida em decassílabos do Condestável Dom Nuno Alves Pereira. Esse livro é dedicado a um irmão do Duque de Bragança. Devo dizer que os Duques de Bragança eram parentes próximos dos Marqueses de Vila Real. Bom, portanto, o livro são 20 longos cantos e pode-se dizer que é um livro mole e sem talento. É mais um serviço que ele presta aos seus amos. O fim de Rodrigues Lobo é trágico. Ele tem 41 anos, quando vai, acompanhado por um fidalgo que é da família Marquês de Vila Real, e parece que vão a Lisboa. Agora isto passa-se em 1621, portanto, anda ele nessa idade, 40 anos, é um homem novo. Vai a Lisboa e vão tomar um barco a Santarém. Bom, é novembro, era o dia 4 de novembro, há uma ponta de vento muito súbita e o barco volta-se e morrem algumas pessoas, mas 4 dos criados do fidalgo, e o próprio Rodrigues Lobo morre também afogado. Deu algum tempo depois à costa, num areal, os pescadores levaram-no, enterraram-no ali perto de Santarém, mais tarde foi levado para Lisboa. Esse fim trágico foi, é claro, emocionou alguns poetas, mas agora reparem o seguinte: houve até poetas, e um poeta que no seu tempo tinha muito prestígio, o Dom Tomás de Noronha. Este Dom Tomás de Noronha era um poema muito aceite, que fez um soneto que tinha muita graça, muita graça. Diz que lá no céu até os deuses se riram, até os deuses todos se riram à gargalhada, por aquele homem ter morrido na água, quando naturalmente devia morrer no fogo. Bom, percebem onde é que estava a graça. Ele achava que o Rodrigues Lobo era cristão novo, isto é, que tinha sangue de judeus nas veias, portanto não devia morrer afogado, devia naturalmente morrer queimado. Bom, e este soneto teve sucesso, anda impresso. Hoje isto impressiona-nos muito, muito. E eu quero chamar a atenção para isto. Hoje não era possível fazer uma graça desse género. Hoje todos nós acharíamos repugnante fazer esse humor negro à volta de um homem que, apesar de tudo, foi um grande escritor português. Todavia, naquele tempo, estamos em 1621, isto encontrou ecos. As pessoas ouviram isto. Quero concluir que não sejamos pessimistas. Afinal, sempre há progresso. Hoje, ninguém ousaria escrever uma blasfémia, uma infâmia dessa natureza. Não. E, sobretudo, esse é um dos grandes feitos dos portugueses. Nós curámos-nos completamente dessa preocupação primária de dizer este é de bom sangue, aquele é de mau sangue, o filho deste é judeu, daquele... Não. Hoje somos todos irmãos portugueses. Ninguém sabe se tem algum ponto de sangue judaico. Eu próprio sei lá, o senhor telespectador sabe lá, ninguém o sabe em Portugal, nem sabe, nem interessa saber, porque nós conseguimos definitivamente varrer das nossas mentes
esse odioso preconceito. Isso significa que nesse campo realizamos um grande progresso moral. E quando se vê que são possíveis progressos tão grandes, pode manter-se viva toda a chama da nossa esperança.